Depois de dividir o noticiário com o desastre econômico que o governo Lula está sendo, voltaram, né, as matérias a veicular sobre o tal golpe do Bolsonaro. Pois é, só que o Bolsonaro não deixou barato, não. Ele deu uma nova invertida agora para cima do ministro Alexandre de Moraes. Já o Alexandre de Moraes está mais preocupado. Preocupado agora com o Elon Musk. Pois é, mandou reavivar uma investigação que envolve o Twitter, que vai direto no Elon Musk. Ou seja, está investigando o Elon Musk. Mandou a Polícia Federal. E aí tem um detalhe. Como é que o Donald Trump vai encarar um cidadão norte-americano, assessor, conselheiro direto do Trump, sendo investigado pela Suprema Corte Brasileira? Isso vai dar muito pano para manga ainda. E a gente vai explicar todos os detalhes aqui para vocês, tá bom? Então não esquece de compartilhar, curtir, é muito importante. Obrigado pelo apoio de vocês, obrigado pela compreensão. Esses dias vocês sabem que eu não estou muito bem de saúde, mas mesmo assim estou fazendo o possível para trazer o conteúdo para vocês. Lembrando a vocês, né, que está disponível os Segredos Milionários e Leilões. Logo eu vou estar disponibilizando outro conteúdo para vocês aí também. Eu estava cheio de planos de já deixar um curso para vocês, trazer mais conteúdo para ajudar vocês a ganharem dinheiro, mas a minha saúde não ajudou. Já tem 2 semanas que eu tô meio na bad, tá? Mas já tá melhorando, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui com matéria. Pois é, o assunto do suposto golpe do Bolsonaro voltou à tona, né? Depois de dividir espaço com o desastre econômico que o governo Lula está sendo, voltaram a tentar, né, reviver esse assunto, mas está fraco, pouca gente está falando, não está convencendo. Materiais como o próprio Estadão estão criticando essas ações do Alexandre de Moraes, né? Então, assim, o STF está recebendo mais críticas com essa narrativa do golpe do que efetivamente elogios. E aí, o Bolsonaro apresentou um novo pedido. Para quê? Para impedir o Moraes de ser relator de ações sobre o suposto golpe. É uma aberração jurídica, vamos ser sinceros, né? O próprio Alexandre de Moraes figura como vítima do caso. Então, de forma alguma, ele poderia ser o julgador do caso. Isso é até difícil para alguém da área de direito explicar. Mas, enfim, a matéria da R7 fala o seguinte: a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao STF um novo pedido para ser afastado da relatoria de ações que investigam o suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Em fevereiro deste ano, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, rejeitou um pedido do ex-presidente para afastar o ministro Alexandre de Moraes das relatorias das investigações sobre os atos do 8 de janeiro. Segundo os advogados, há inconstitucionalidade, ilegalidade e arbitrariedade no fato de se permitir que o ministro Alexandre de Moraes continue a atuar como relator nos feitos em epígrafe, uma vez que ele possui claro e evidente interesse pessoal no desfecho do processo. Chega a um nível tão absurdo que até um cara do PCO, Partido da Causa Operária, um comunista de esquerda que não gosta do Bolsonaro, defendeu o Bolsonaro dizendo que o que se está vendo hoje é uma aberração jurídica e uma clara perseguição. Que há um autoritarismo, uma ditadura do judiciário contra o Bolsonaro. Não são palavras minhas, são do Rui Costa. Ou seja, fica nítido, claro e evidente que essa narrativa de um suposto golpe de Estado não está colando muito. Mas o problema é que o Brasil está tão devastado, tão destruído, que o brasileiro está tão preocupado com o que pode acontecer com suas finanças, que está acontecendo as ações do Supremo Tribunal Federal e nem tanto nos holofotes elas estão. Mas agora, né? E aí o ministro Alexandre de Moraes volta, né, com uma nova ação agora contra o Twitter. Moraes, ministro do Supremo, reitera a ordem à Polícia Federal para analisar explicações do Twitter, X, sobre o uso da rede por perfis bloqueados pelo STF. É o seguinte, lá, enquanto estava aquele embate do Alexandre de Moraes e do Elon Musk, o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de vários perfis, né? Monark, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Constantino, entre outros. Todos de direita, tá? Ninguém da esquerda foi bloqueado, mas todos de direita. Todos que eram de direita foram bloqueados, né? Só coincidência. Acontece que o Twitter falou que por uma falha do sistema, do algoritmo, essas figuras que estavam bloqueadas judicialmente puderam acessar novamente o Twitter.
E aí é onde gerou todo aquele imbróglio da suspensão do Twitter, que ficou suspenso perto do período eleitoral, enfim. Aquela coisa que, assim, parecia digna de um filme de, 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 uma novela mexicana, né? Algo assim estranho demais. O que acontece agora? O Alexandre de Moraes resolveu, reabrir esse caso, mandando que a Polícia Federal investigue, né, e depois mande o relatório à Procuradoria-Geral da República para que ela investigue se o Elon Musk tem responsabilidade nisso e se o Twitter tem responsabilidade nisso. Tá, isso chamou um tanto quanto atenção, porque muita gente pensou, nossa, agora que o Elon Musk vai estar do lado do Trump, o Trump já chegou com tudo, já chegou fazendo ameaça para Deus e o mundo. Inclusive a última ameaça agora do Trump, e a gente vai tratar no próximo editorial, foi contra a galerinha lá do eixo do mal, do Irã, que o Brasil tanto, ou melhor, o presidente brasileiro tanto gosta, né? Mas o que acontece? Então, mandou investigar de novo, dobrando a aposta contra o Elon Musk, e agora é esperar para ver qual vai ser a resposta do Congresso norte-americano, qual vai ser a resposta do Elon Musk e qual vai ser a resposta do próprio Donald Trump. O Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil aposta, né, que tem muito mais força do que Trump e Elon Musk juntos. Será? Não sei, né? Eu faço o papel de espectador dessa história aqui e vou trazendo todas as informações. Mas nessa queda de braço, né? O Elon Musk com Donald Trump, o homem mais rico do mundo, com o homem mais poderoso do mundo, contra o Alexandre de Moraes, o homem mais poderoso do Brasil, quem leva essa aí? Quem leva melhor? O que você acha? Coloca no comentário, né? E assim, a gente sabe que coisa boa no final disso tudo não vai sair. E ainda falando do Alexandre de Moraes, você lembra do caso do Mantovani? Pois é. A família que supostamente, né? Porque, cara, não ficou bem claro isso. Que supostamente hostilizou o Moraes em Roma, não será punida, decide o Dias Toffoli. Mas não é à toa, não, né? Eles tiveram que fazer um pedido de retratação. Não, eu peço desculpas pelo que eu falei em relação ao Alexandre de Moraes. Então eu peço desculpas e queria que vocês acabassem com o processo. Esse caso é muito estranho, né? Segundo, veiculou em vários jornais, o Lula até apresentou um projeto de que caso alguém hostilizasse um ministro do STF, o presidente da República ou deputados, presidente da Câmara e do Senado, pegaria 40 anos de prisão. Fizeram um auê, fizeram reconstituição, acabaram com a vida dessa família, pegaram laptop, celulares. E a tal imagem nunca foi apresentada, né? A imagem do aeroporto, onde eles supostamente dizem que teve um tapa na cara do filho do Alexandre de Moraes. E é estranho, porque o relatório lá de Roma diz que não viu nada disso. O relatório inicial aqui do Brasil também disse que não era bem assim, né? Inclusive, o chefe dos peritos aqui no Brasil questionou o laudo que tinha sido feito. Depois determinaram o refazimento, a refeitura, né, do laudo. Ficou estranho isso. E aí, a imagem nunca foi apresentada. É estranho para o Brasil que vaza tudo. Vaza processo sigiloso do STF, vaza tudo. Essas imagens de Roma nunca vazaram. Isso chama muita atenção, né? Muita atenção mesmo. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, declarou extintas as punibilidades dos envolvidos em casos de agressões verbais à família do ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Com isso, os autores das hostilidades não serão punidos. Para começo de conversa, nenhum deles, né, tem foro privilegiado. O foro privilegiado é com base no réu, tá? No réu. Esse processo já nasceu nulo. Esse processo deveria ter nascido na Justiça Federal, né, e nunca no Supremo Tribunal Federal. O caso aconteceu no aeroporto de Roma, na Itália, em julho de 2023, considerando os contextos únicos na denúncia e a concessão dos crimes praticados pelos denunciados, né, retratação, declara extinta sua punibilidade, decidiu o ministro. Na última semana, a defesa da família Mantovani entrou com uma petição na qual representa um pedido de retratação ao ministro do STF, Roberto Mantovani Filho, André Munarão e Alex Zanata, Bignotto, confessaram ter participado das agressões. Então eles precisaram confessar que participaram das agressões, fizeram um pedido de retratação, as imagens nunca apareceram e aí está tudo limpo, está tudo liberado. Quem é que vai querer enfrentar, né, o Supremo Tribunal Federal
vendo tudo isso, né? E aí a defesa da família se manifestou depois de tudo isso, né? O advogado Ralph Tort ficou famoso à época, né? Com esse caso, o advogado Ralph Tortman, que defende os Mantovani, se manifestou nesta segunda-feira depois do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, arquivar a ação contra a família acusada de agredir Alexandre de Moraes e seu filho, Alexandre Barsi, né, no aeroporto de Roma em 14 de julho de 2023. Abre aspas. A defesa enxerga como muito positiva a decisão do ministro Dias Toffoli, que extingue a punibilidade dos fatos, com o consequente arquivamento dos autos, dando o caso por encerrado. Então, o negócio é o seguinte, ou você assume ou vai pro pau de arara, né? É tenso. Então, assumiram, pediram desculpa e tá tudo bem. Acabou o assunto, né? E aí, como eu disse, o assunto que está dividindo polêmica em tudo, né, é a devastação total da economia brasileira. Cara, tá uma vergonha. Aqui no Uruguai, toda hora aparece conteúdo, porque vocês sabem que TikTok e entre outras plataformas, elas vão por região. Toda hora tá aparecendo conteúdo de argentino fazendo chacota da cara do Brasil, mas toda hora, fazendo chacota com o valor do real e o valor do peso, né? Que o brasileiro ficava tirando onda com o valor do peso, agora é a hora deles, né? E estão fazendo chacota pra caramba, é o efeito do socialismo, né? Mas vamos lá, matéria do Pleno News. Corte de gastos. Para especialistas, Lula deu duro golpe nos pobres. Mas não é o pai do pobre, né? Pois é, pai nada, é padrasto. Advogado especialista em Previdência Social, Rômulo Saraiva, teceu duras críticas ao pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, né? Fernando Haddad. De acordo com ele, as medidas de contenção de gastos enxugaram a gordura de quem tradicionalmente é desnutrido, ou seja, joga para os cidadãos mais pobres a responsabilidade de pagar a conta dos gastos excessivos do governo. Foi atingido diante do BPC, né? Pessoas que tinham uma isenção por causa de doenças como HIV, doenças como câncer, não vão ter mais as isenções, né? O BPC vai ficar dificílimo de conseguir. O abono salarial vai ter mudanças nas regras, vai limitar muitas pessoas. E aí, né, é nítido e evidente que eles não estão nem um pingo preocupados com os mais pobres, né? Não estão nem um pouquinho preocupados com os mais pobres. E para piorar, o dólar continua em disparada, ou seja, a gente não sabe a que ponto tudo isso pode chegar. O dólar mantém escalada e fechou pela quarta vez seguida com recorde, cotado a 6,06, ou seja, nunca se desvalorizou tanto a moeda brasileira, né? É recorde mesmo. Está acabando literalmente com o real, está destruindo o real. O dólar manteve a escalada e fechou pela quarta vez seguida com recorde. Nessa segunda-feira, a moeda americana teve alta de 1,13%, terminando a sessão a 6,685, né? Na máxima durante o dia chegou a 6,9, R$ 6,09. Caramba! No acumulado dos últimos 12 meses, a divisa já registra valorização de 21%, ou seja, quer dizer que a moeda norte-americana já se valorizou 20% em relação ao real. Tá? O que acontece? O peso argentino valorizou 40%. O real brasileiro, desde que o Lula assumiu, já desvalorizou 20%. Ou seja, hoje, em relação ao real com o peso argentino, já deu 60% de diferença. Um monte de argentino, um monte de brasileiro que estudava na Argentina, teve que vir embora. Imagina de uma hora para outra a sua moeda perder 60% de valor. Né? Imagina, você tem um contrato de aluguel de R$ 1.000, de repente vira 1.600. Né? Você tem uma prestação de R$ 1.000, de repente vira 1.600. Você gastava R$ 1.000 de alimentação, de repente você está gastando 1.600. Né? Então, é tenso, né? Impacta muito. E aí o Deltan Dallagnol fez uma publicação de um vídeo, né, que trata do dólar, né, e quanto o dólar impacta o real brasileiro. E é impressionante, porque o próprio PT e a esquerda usou esse vídeo contra o Bolsonaro. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dá uma olhada nesse vídeo, muito esclarecedor. O dólar está em alta, mas por que isso afeta a vida dos brasileiros? Quando o dólar sobe, tudo que vem de fora, como eletrônicos e medicamentos, fica mais caro. Além disso, muitos produtos no Brasil usam componentes importados, então o preço final também aumenta, elevando a inflação. O dólar alto também encarece os combustíveis.
Quando os combustíveis ficam mais caros, o transporte de mercadorias também encarece. E, com o transporte mais caro, o preço de outros produtos, especialmente os que dependem de frete, sobe para o consumidor. A alta do dólar também reduz a oferta de alimentos dentro do Brasil, já que os produtores preferem vender internacionalmente para ganhar mais dinheiro. Com menos oferta, esses produtos acabam ficando mais caros para nós brasileiros. No fim, o dólar alto afeta a todos, e não somente quem viaja para os Estados Unidos. Pois é, né? Melhor do que isso só desenhando, né? Ou melhor, já foi desenhado. Então a realidade dos fatos é essa, né? O Brasil entra, sem sombra de dúvidas, numa espiral que vai ferrar com a vida do mais pobre, né? Ou seja, é aquela turma que fez o L, que esperava a picanha, que hoje mais vai sofrer com isso. O rico vai estar pulando fora, tem conta fora, está correndo atrás. O mais pobre vai se lascar, né? E aí, vamos falar de perseguição, censura, né? A Ana Paula, ela fez uma análise sobre o caso do Cabo Gilberto e do Marcel Van Hatten, né? O Arthur Lira, ele analisou o caso e disse que vai processar a Polícia Federal porque o que eles estão fazendo é abuso de direito contra os deputados. Mas olha só a sensatez dessa mulher, tá? A Ana Paula, sempre sensata, olha o que ela falou aqui. Lacombe, mas olha só, eu não vou aplaudir, não. Eu não vou cair nessa ladainha, não, porque isso aí, para mim, é papo para boi dormir. Nem dos parlamentares da esquerda, talvez com medo de que os tentáculos desse regime totalitário comecem, de fato, né, a chegar neles, e muito menos para o Lira, porque, para mim, isso é outro discurso enganador de rodar um pratinho. Vamos ali rodar um pratinho para não cair, porque recentes investidas da Polícia Federal, o senhor Lira estava dormindo esse tempo todo, recentes investidas, o senhor acordou agora, senhor Arthur Lira? Pelo amor de Deus, a gente às vezes tem que se controlar, porque a hipocrisia é tão gritante na nossa cara, a voz mansa de falar as recentes investidas da Polícia Federal, a perseguição jurídica. O senhor autorizou uma prisão ilegal do Daniel Silveira, uma prisão inconstitucional. Alexandre de Moraes não tinha e não tem, nem ele nem ninguém, nenhuma prerrogativa para prender um deputado federal. E ele foi preso e vocês da Câmara se ajoelharam. Vocês autorizaram uma prisão ilegal, inconstitucional. Então esse papinho agora, Arthur Lira, as recentes investidas, que recentes? Marcel Van Hatten é mais um em páginas que não acabam mais de investidas da Polícia Federal contra parlamentares, contra cidadãos. Nós tivemos o caso da família Mantovani, a Polícia Federal batendo na casa de uma família porque bateu boca com o ministro no aeroporto. Então, Lacombe, eu quero colocar nesse meu comentário, porque para mim é tudo farinha do mesmo saco, o Arthur Lira e o deputado Hugo Mota. Se isso aqui for o nosso futuro na Câmara, nós estamos lascados. Eu até anotei aqui as aspas do deputado Hugo Mota. Temos que primeiro reconhecer que o episódio do 8 de janeiro foi muito triste para a democracia. Episódio grave. Olha, pelo amor de Deus. Grave, senhor Hugo Mota, é uma mãe de 2 crianças que foi condenada a 16 anos de cadeia. 16 anos, Hugo Mota, porque escreveu Perdeu uma Mané e batom numa estátua. Isso é grave. Isso é grave. O que aconteceu no 8 de janeiro foi baderna, foi vandalismo. O senhor coloca os nomes corretos. A grave é um deputado, ex-deputado, estar preso até hoje, sendo que deveria estar em casa, com as contas bancárias bloqueadas, dele, da esposa, da mãe, da filha. E aí, Lacombe, para finalizar, esse pagamento de pedágio dessa gente já cansou. Essa fala do deputado Hugo Mota, para mim, ela é tão nojenta. Essa voz mansa, essa concessão para o sistema, vou ajoelhar aqui um pouquinho, vou fazer uma concessão, vou beijar o sistema, porque é um episódio muito grave. E o que está acontecendo no Brasil? Então, Lacombe, eu quero só fazer uma comparação aqui para a gente. Eu até escrevi na Oeste essa semana sobre a cultura do cancelamento que finalmente está sendo cancelada nos Estados Unidos devido à eleição do Donald Trump. Só que nós também temos culpa da cultura do cancelamento, porque nós ficamos em silêncio durante muito tempo. Não, a gente não quer briga, a gente quer paz. Nós fizemos concessões absurdas. Mulher cis, mulher biológica. Eu não sou mulher cis. Eu não sou mulher biológica. Eu sou mulher. E eu sou contra homens praticando esportes com mulheres. Fim. Acabou. Nós fizemos concessões demais para apaziguar, para todo mundo ficar feliz. Agora nós temos uma doutrinação porca nas escolas. Essa agenda LGBTQI, doutrinando crianças. Eu estou trazendo isso para a conversa, desculpa me alongar um pouco, meninos, mas é para mostrar que nós fizemos esse tipo de concessão
concessãozinha que o deputado Hugo Mota fez. Não tem mais tempo de concessão. A gente tem que dar nome ao que de fato está acontecendo no Brasil, uma ditadura, perseguição, presos políticos, regime totalitário, injustiça. Não dá mais para aguentar esse tipo de pagamento de pedágio aqui do deputado Hugo Mota. E ao deputado Arthur Lira, bem-vindo. O senhor tomou o chá do despertar agora, né? Pois é. E aí o comentário de vocês, né? Fiquem à vontade para comentar aí sobre o que acabou de dizer a Ana Paula Henkel, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. A gente volta daqui a pouquinho mais um editorial com vocês. Grande abraço.